Bom, eu acho que, respeitando aí todo mundo que chegou pontualmente aí no horário combinado, a gente vai começar. A nossa apresentação hoje, ela vai trazer três fundamentos do nosso modelo, né? Numa sequência aí propositalmente colocada, e eu vou explicar por quê, né? Como a liderança transformadora, por meio da orientação por processos, promove a geração de valor para os hospitais. Muito bem. Como que a gente chegou nesse tema, né? Bom, primeiro, a gente praticou, como sempre, defendendo aqui um dos fundamentos, né, do nosso modelo, que é a questão de compromisso com as partes interessadas. Então, a gente procurou identificar as necessidades e expectativas dos nossos clientes, que são vocês, né? Que são os hospitais participantes do programa. Nós fizemos, então, uma pesquisa pelo nosso e-mail, aí, enviando para todos a possibilidade de se manifestar através, né, desse formuláriozinho, de modo que os hospitais pudessem trazer para a gente o que seria, né, mais relevante para a gente tratar na data de hoje. E aqui a gente está trazendo o resultado, né, dessa pesquisa. A gente teve aí praticamente três assuntos que predominaram, em torno aí de 20% a 25%, né? E esses três temas, então, fizeram com que a gente construísse o nosso tema de hoje. A geração de valor, com 20,8% de interesse dos hospitais, depois a orientação por processos, com 22,6%, né? E tivemos aí também, com 26,4%, agora a cor aqui está um pouco diferente para mim, mas acredito que seja a liderança transformadora. A liderança acho que ficou com 26% e processos ficou com 22%, se bem que agora aqui pela tonalidade eu fiquei um pouco perdido. Mas, de qualquer forma, foi nesse sentido, então, ouvindo a expectativa e a necessidade dos nossos clientes, que a gente chegou ao tema dessa assembleia. Houveram algumas sugestões também que foram escritas, né? Como, por exemplo, a liderança transformadora, com ênfase em prática de visita, benchmarking, mediação de conflitos, indicadores, como se prepara para uma visita, exemplos de evidências no formato do PDCL, de algum fundamento específico, indicadores de assistência e segurança do paciente, compromisso com as partes interessadas, segurança do paciente, visita de certificação e descrever os critérios de forma mais clara, com exemplos. Muito bem, com esse material riquíssimo aí, né, de expectativas e necessidades de vocês, a gente montou o conteúdo dessa apresentação. Então, na prática aqui, já estamos fazendo a condução desse fundamento muito importante, que é o compromisso com as partes interessadas, né? Bom, trazendo um pouco aqui, né, o nosso timão aí, né, lembrando aí a direção do nosso barco aí, da nossa nave, representando aí os 8 fundamentos, né, liderança transformadora, pensamento sistêmico, desenvolvimento sustentável, adaptabilidade, compromisso com as partes interessadas, orientação por processos, levando à geração de valor e permeando aí por aprendizado organizacional e inovação. Muito bem, esses 8 fundamentos, eles, lembrando, se desdobram em 28 temas, e esses 28 temas se desdobram em 66 processos. Muito importante a gente conceituar aqui, até atendendo um pouco a sugestão de alguns hospitais, né?
a questão do ciclo do PDCL, né, que vem aí de uma terminologia do inglês, né, que fala sobre planejamento, plan, realização, do, verificação, check, e aprendizado, learn, né? E pensando um pouco, né, aqui a referência é da Fundação Nacional da Qualidade, que a gente tem essa ferramenta com foco no processo específico, mas também de maneira sistêmica, olhando a relação de todos esses processos. Então, esse quadrinho aí, mais azul, se relacionaria com um microprocesso, fazendo girar o PDCL, né, fase de execução, fase de verificação, fase de aprendizado e fase de planejamento novamente. E, do ponto de vista sistêmico, né, o conjunto de todos esses processos também gerando uma análise crítica, né, de forma integrada, e o aprendizado com a definição de padrões e fechando o ciclo novamente. Muito bem, aqui a gente procurou traduzir um pouco aquilo que cada fase dessa forma, desse modelo de gestão, estabelece. Lembrando que elas não são estanques, né? Elas não são estáticas, elas são dinâmicas. Então, eventualmente, você está em determinado processo na fase do planejamento, num outro processo na fase de desenvolvimento, num outro na fase de controle e assim por diante. A questão do planejamento, né, do que ela trata? Ela trata de uma abordagem, né, da organização, de concepção de processos principais e processos de apoio, estabelecendo padrões, né, mas considerando requisitos necessários de partes interessadas, cada particularidade desse requisito, atuando de forma proativa, integrada, né, orientada, para que o propósito seja alcançado. Então, a gente tem 3 fatores aí de avaliação, ou subfatores de avaliação, nessa questão do planejamento: a adequação, a proatividade e a integração. A adequação, né, que fala sobre a concepção dos processos, e fala, então, nos padrões, nos objetivos, nas metas a serem atingidas. A questão da proatividade, no sentido de você se antecipar em relação a eventuais obstáculos, eventuais dificuldades que possam ser identificadas, e na integração, né? Ou seja, integrando áreas e integrando também esses processos. Aqui a gente, então, já imagina que nessa fase de planejamento a gente tem que pensar quem que é a parte envolvida, né, com esse processo que eu estou desenvolvendo. Essa parte envolvida, ela precisa do quê? Qual é a necessidade? Qual é a expectativa que ela tem? Para você traçar seus objetivos, suas metas, os requisitos, então, que essas partes aguardam para serem atendidos, né? Depois a gente passa para a fase da realização, né? A gente, então, tem aquele planejamento executado e a gente implementa, então, os processos, como eles foram planejados, de forma abrangente, de forma contínua e com agilidade, né? Ou seja, de forma que essas mudanças sejam rápidas, né? Permitindo adaptação aos novos padrões, aos novos objetivos, às novas metas, né? Então, 3 subfatores: abrangência, continuidade e agilidade. Depois, a gente parte, então, para o controle, né? Lembrando que elas não são estáticas, né? É uma fase, então, de monitoramento. A gente criou, lá na fase de planejamento, indicadores de desempenho a serem acompanhados. Nessa fase aqui, então, da verificação, a gente acompanha esses indicadores, né, esses itens de controle, né? Então, a gente controla os padrões de trabalho, a gente controla a eficiência e a gente controla a eficácia, né? Então, cada um desses subfatores aqui especificados, isso tudo, estou reproduzindo aqui o material do nosso roteiro, do nosso instrumento de primeiros passos, tá bom, pessoal? Vocês têm isso à disposição lá no nosso instrumento. E, finalmente, a gente chega a uma fase de aprendizado, né? Todo aquele controle gerou, então,
oportunidades de melhoria, aperfeiçoamentos e até inovações, coisas novas que a gente identifica nessa fase e que a gente implementa, né? Essas inovações, elas podem até ser resultantes ou não desses controles, podem ser simplesmente frutos de trabalhos, né, de elaboração por parte das equipes, e a importância é que esses aperfeiçoamentos e essa inovação seja suficiente para mudar o patamar de competitividade da nossa organização. Muito bem, quando a gente junta, então, essa ferramenta, esse ciclo, né, esse modelo de gestão, a gente pode ter cada uma dessas fases em momentos diferentes de maturidade. A gente pode ter, eventualmente, uma fase inicial, a gente pode ter uma fase de desenvolvimento, ou uma fase de consolidação, ou ainda já ser uma prática de excelência em cada um dessas etapas, né? Na etapa P, na etapa D, na etapa C, na etapa L. Então, quando a gente faz a visita, o que a gente procura identificar? Essa prática da organização, esse processo, traduzido, então, por essa prática, em que fase ela está de cada nível da ferramenta de gestão PDCL. E aí a gente vai lá e identifica esse nível para poder entender o grau de maturidade que a organização tem. O nosso instrumento, ele acaba trabalhando com essa ferramenta num nível mais macro, né? A gente foca muito a questão do fundamento a ser observado. Mas, quando a gente vai percorrendo as escadas, né, da maturidade da gestão, a gente vai trazendo isso mais para o nível até de processo, né? Percorrendo, então, fundamento, percorrendo o tema e percorrendo o processo. Num primeiro momento, a gente observa, então, a utilização dessa ferramenta, levando em consideração o fundamento. Essa parte que a gente comentou aqui, do PDCL, ela se relaciona a uma dimensão que a gente chama de dimensão de processos. Então, os nossos 8 fundamentos, 7 são de processos e 1 é de geração de valor. Na dimensão de geração de valor, o que a gente observa? A gente observa melhoria, observa competitividade e observa compromisso. No nosso instrumento, né, que a gente chama de primeiros passos, o roteiro de CQH, a gente, num primeiro momento, pensa muito em melhoria e em competitividade. Mas a gente já estimula que a organização pense na questão do compromisso. Por quê? Porque na fase de planejamento é muito importante a gente identificar necessidades, expectativas e chegar em requisitos a cumprir. O compromisso, então, o que ele avalia? Se eu estou cumprindo com esse requisito da minha parte interessada. Por exemplo, hoje, nós fizemos uma pesquisa com vocês, identificando necessidades e expectativas de vocês para a gente tratar aqui hoje. Elaboramos, né, dentro dessa pesquisa, um roteiro, identificando aí o tema que pudesse compor, de uma forma assim, resumida, as necessidades e expectativas mais relevantes, como se a gente tivesse, então, criado um requisito mesmo a cumprir, que é o tema da nossa palestra, e desenvolver aqui a nossa discussão em cima desse requisito. É isso que a gente fez e exemplifica bem, então, o que a gente fala aqui em relação ao compromisso. Muito bem. Pensando, então, nessa questão, né, como a liderança transformadora, por meio da orientação por processos, gera valor de forma sustentável para a organização. Então, aqui a gente lembra que deixa eu voltar. O fundamento liderança transformadora, ele tem temas específicos. Ele tem o tema valor e princípio, o tema governança, o tema cultura, o tema olhar para o futuro e o tema sucessão. Esses temas são desdobrados em processos. Da mesma forma, em fundamento orientação por processos, o tema informações, o tema gestão por processos, o tema produto, também se desdobram em processos. E, finalmente, a geração de valor, que são resultados desses 7 processos, né,
da dimensão de processos aí, que são apresentados de forma através de indicadores. Então, nós temos resultados econômico-financeiros, resultados ambientais, resultados sociais, resultados de clientes, de força de trabalho, de fornecedores e de processos ou produtos, né? Sinteticamente, a gente extraiu, então, né, do nosso modelo, esses 3 fundamentos, construindo um pouco a nossa discussão de hoje. Se a gente for detalhar quais são os processos que esses 3 fundamentos e respectivos temas tratam, estão aqui: definição e engajamento dos valores e princípios, estruturação da governança, gestão de riscos e controle, mapeamento e desenvolvimento da cultura, formulação e implementação das estratégias e análise do desempenho, e identificação e preparação de novos líderes e sucessores. Depois, projeto, gerenciamento de processos e análise da estrutura organizacional e desenvolvimento de produtos. Vocês podem ver que o primeiro parágrafo ele vem, né, do fundamento de liderança transformadora, e o segundo parágrafo vem da orientação por processos. Lembrando que o nosso modelo tem 8 fundamentos, né? 8 fundamentos e seus respectivos temas e processos. Aqui a gente destacou, então, em vermelho, quais a gente está abordando hoje, sem esquecer dos outros, ok? Lembrando, então, temos pensamento sistêmico, temos aprendizado organizacional, adaptabilidade, desenvolvimento sustentável e o compromisso com as partes interessadas. De uma certa forma, a gente trouxe algumas questões relacionadas a compromissos com partes interessadas, até porque foram sugestões mesmo que vocês nos apresentaram, né? Embora esses 3 fundamentos tenham sido os que mais ficaram de forma relevante na nossa pesquisa aí, alguns exemplos práticos dos outros a gente vai procurar trazer. Muito bem, e os processos de todos esses 8 fundamentos? Estão aqui, né? São 66 processos. Destaquei em vermelho aqui o que a gente está discutindo hoje. Definição e engajamento de valores, estrutura da governança, gestão de riscos, como a gente já falou, depois a questão dos processos, modelagem, projeto, gerenciamento, análise de estrutura e desenvolvimento de produtos. Muito bem. Agora, trazendo um pouco a questão do nosso roteiro, né, de forma um pouco prática, com preparação aí para a eventual visita. A gente solicita, né, que a organização, na sua autoavaliação, ela coloque lá uma resposta sim, não ou não se aplica para cada um desses requisitos. Nós estamos trazendo aqui os temas ligados a esses 3 fundamentos que vocês solicitaram. Primeiro tema, governança. Então, quais seriam os documentos que a organização deveria preparar para que a gente pudesse observar durante a visita? Qual é o código de ética da instituição, né? Será verificado também se ele tem regras de conduta para os integrantes da administração. Nós aqui colocamos aí alguns asteriscos em algumas questões, por quê? Porque elas são obrigatórias para a primeira visita, quando for um asterisco só, e obrigatórias para uma segunda visita, quando forem 2 asteriscos. A questão 2, quais são os manuais, as normas e as rotinas que a organização tem? A questão 3, atas de reuniões e times de trabalho, das comissões, né? Por exemplo, ética médica, comissão de enfermagem, comitês técnicos. Questão 4, núcleo de segurança do paciente está instituído, está nomeado? Qual é a evidência que você tem para mostrar a respeito do núcleo? Questão 5, o plano de segurança do paciente está construído, né, com estratégias, com ações de gestão de risco para identificação, análise e avaliação dos riscos, integração dos diferentes processos de gestão desses riscos desenvolvidos, né, no serviço de saúde, a implementação de protocolos que o Ministério da Saúde estabelece. Depois, o segundo tema, olhar para o futuro, né? Como a organização formula suas estratégias, né? Então, pode constar aqui a avaliação do ambiente externo, a avaliação do ambiente interno, a identificação de ativos intangíveis, qual é o modelo de negócio que ela utiliza, quais são as estratégias, né?
sempre considerando os requisitos das partes interessadas, que é o que a gente fez aqui na prática com vocês, né? Depois, a questão seguinte, né, que na sequência é a 7, mas aqui do tema é a segunda. Estratégias da organização aprovadas pelo conselho ou instância maior quando existente, né, quando existem essas estratégias. Planos de ação anuais, escritos, alinhados com as estratégias, acompanhamento periódico e formal da implementação desses planos. Gestão por processos agora. Quais seriam os documentos que a gente esperaria encontrar? Atas das reuniões de análise dos casos clínicos, atas das reuniões de análise dos processos de enfermagem, constituição da Comissão de Controle de Infecção relacionada à assistência à saúde e as suas metas definidas, atas de reuniões da comissão, protocolos para a higienização das mãos, utilização de germicidas, isolamento, prevenção de infecção do sítio cirúrgico, utilização de antibióticos profiláticos e assim por diante. Depois, avaliação dos resultados dos processos do laboratório, avaliação dos resultados dos processos de serviço diagnóstico, atas das reuniões de serviço de hemoterapia, atas das reuniões de serviços de terapia renal substitutiva, realização atualizada relação atualizada de medicamentos padronizados, a validação da Comissão de Controle de Infecção dos processos relacionados à lavanderia, higiene, limpeza, laboratório, serviço de nutrição, lactário, quando for pertinente, registros das atividades de limpeza a cada 6 meses, dos reservatórios de água, o controle de pragas, um plano contingencial, né, validado pela Comissão de Controle de Infecção e pelo SESMIT, né, da manutenção da qualidade durante as obras de reforma e expansão, planos de manutenção e controle da rede elétrica e hidráulica, registro da manutenção periódica do sistema alternativo de geração de energia, registro de manutenção preventiva dos equipamentos críticos e o plano de manutenção e operação e controle dos sistemas de climatização. Esses seriam, resumidamente, os documentos relacionados ao tema gestão e rotação por processo que a gente observaria durante a visita. Depois a questão da liderança transformadora, né? Aí a gente já vai para questões mais específicas. Não são mais documentos, a gente vai verificar as práticas, os processos. Então, o que é o fundamento, do que trata o fundamento liderança transformadora? Como os líderes atuam na instituição em relação a aspectos éticos, se eles são líderes inspiradores, se eles são exemplos, né? Se são comprometidos mesmo com a excelência nas suas atitudes do dia a dia da organização. Então, analisa-se cenários, tendências do ambiente, se eles fazem essa análise, se eles disseminam essa análise por meio de publicações, de reuniões para toda a organização, quais seriam os efeitos, né, sobre a organização e sobre as suas partes interessadas nessa análise, levando em consideração o curto e o longo prazo, como essa liderança mobiliza as pessoas, né, em torno das diretrizes organizacionais, os valores, os princípios, os objetivos, né? Lembrando que, quando a gente fala de liderança, eu falo de diversos níveis de liderança da organização, não é só a alta liderança. É a alta liderança, mas hoje em dia a gente já tem lideranças setoriais, coordenações, e, de uma certa forma, esse fundamento também fala sobre esses níveis de liderança. São todos os níveis. Como são exploradas as potencialidades das culturas presentes, né? Como é mapeada essa cultura e como é utilizada esses elementos identificados, como são preparados os líderes e as pessoas para a liderança e como é a interação com as partes interessadas. Esse é o resumo. E aí esse resumo é traduzido numa série de questões por tema, né? Então, no caso de valores e princípios, a organização define esses valores, esses princípios. Quais são eles? Estabelece padrões de conduta para assegurar relacionamento ético com as partes interessadas. Então, pressupõe que essas partes interessadas sejam identificadas formalmente na fase de planejamento. A organização comunica valores, princípios, diretrizes
para todas as partes interessadas, identificadas. Então, eu identifico essas partes e eu me relaciono com essas partes na comunicação das diretrizes organizacionais. O código de ética é divulgado na organização, padrões de controle são estabelecidos, né, utilizando a legislação, as normas, literaturas técnicas, evidências científicas. Os canais de comunicação são definidos para relacionamento com as partes interessadas e para comunicar essas questões éticas. Existe um mapeamento de riscos na organização, há uma promoção da cultura de riscos, né? Identifica, avalia e monitora e trata os riscos, então o mapeamento propriamente dito, e aí alguns quesitos específicos, né? Segurança do paciente, força de trabalho, aspectos legais, e a gente sempre vai respondendo se faz ou se não faz, ou se eventualmente não se aplica em algum quesito, mas isso é bem raro acontecer. Alguns outros aspectos em relação à questão do mapeamento de riscos, a questão de riscos regulatórios, riscos financeiros, riscos de terceiros, ambientais, sanitários, a busca da conformidade com esses requisitos legais, regulamentares, especificamente aí a legislação inerente ao setor, ao perfil da organização, seus padrões e diretrizes, o tratamento das pendências ou eventuais sanções que possam ocorrer, como está o acompanhamento dessas questões, como é que a organização faz o tratamento dessas pendências, como é a prestação de contas, né, os resultados, a quem eventualmente conduziu essa liderança ao seu posto, né, e como é feito o mapeamento da cultura, né, incluindo identificação dos aspectos culturais favoráveis e dos aspectos eventualmente adversos frente aos objetivos da organização. Esse seria uma questão ligada ao tema cultura organizacional. Então, resumindo aqui, vimos o tema governança, o tema cultura e, por fim, o tema olhar para o futuro. Quais seriam os aspectos a serem identificados, né? Como a organização analisa o ambiente externo, as suas tendências, o macroambiente, o setor em que a instituição se situa, o seu mercado, então a questão das necessidades das partes interessadas, transformações demográficas por qual a sociedade onde a organização passa, né? Onde o hospital se situa, acontecem, as questões sociais também, o ambiente tecnológico do setor de atuação, fatores políticos, eventualmente regulatórios, que possam impactar o hospital, mudanças do cenário econômico, atuação dos concorrentes, né? Quais são esses concorrentes? Na fase de planejamento também existe a necessidade de se identificar formalmente esses concorrentes, como a organização utiliza as informações internas na formulação das estratégias, né? E aí considerando alguns requisitos, né? Necessidades de partes interessadas, o perfil nosológico, as oportunidades de melhoria identificadas, avaliação dos ativos intangíveis, o desempenho operacional e, eventualmente, outros que a própria organização pode especificar. Como ela promove a participação na formulação dessas estratégias das diversas partes interessadas ou representantes dessas partes, no caso aqui o corpo gerencial, a equipe multi, parceiros e fornecedores, como as diversas áreas do hospital estão contempladas no processo de formulação de suas estratégias, como a organização define as suas estratégias, as suas metas de apoio técnico, administrativo, de curto e longo prazo, sempre considerando os requisitos, né, das partes interessadas identificadas, e a característica da produção, né, do momento atual da organização, a questão do desenvolvimento sustentável, o legado para gerações futuras, né, sempre contribuindo para um sistema de saúde melhor. Como a organização desdobra as metas de curto e longo prazos, vejam que é um processo bem amplo de planejamento, né, desses indicadores de desempenho estratégico, né, incluindo aí assistenciais, de apoio técnico e administrativo, e como é considerado a questão de referenciais comparativos pertinentes, né? Quais são as instituições que eu considero como referencial para mim e que geram melhorias no meu processo? Então, na fase de planejamento, também se espera que esses
referenciais comparativos sejam identificados. E aqui, como eles são utilizados para análise crítica, né, do meu desempenho. Como são monitorados os planos de ação, incluindo aí a questão de alocação de recursos para que eles sejam desenvolvidos. E, finalmente, nesse tema, a análise do desempenho estratégico organizacional, considerando os requisitos, os referenciais comparativos e as variáveis do ambiente externo. Partimos aí para o último tema, né, do fundamento e orientação por processo, que é a sucessão, né? Da liderança transformadora, que é o tema da sucessão, e que seria assim, como que a organização desenvolve os líderes atuais e os líderes potenciais, que um dia, né, ocuparão os cargos de liderança, os sucessores, né, para que eles exerçam esses cargos no futuro. Então, aqui é um tema e uma questão que a gente vai buscar como a organização trabalha essa questão. Bom, de posse, então, de todos esses requisitos e dessa forma da liderança transformadora atuar, como que, então, a orientação por processos vai gerar valor para a organização? Primeiro, o fundamento, ele reconhece que a organização ela é um conjunto de processos. Temos macroprocessos e temos subprocessos, até no nível micro, em todas as áreas da organização, né? E que eles precisam ser entendidos de ponta a ponta, né? Nós precisamos entender quem é o cliente que me oferece insumos, né, para que eu desenvolva essa atividade e para quem que eu entrego esse produto ou esse serviço. Quem é o meu cliente, né? Às vezes até a gente precisa ir pensando um pouco até fora da caixa, né? Por exemplo, num processo cirúrgico, né, o meu paciente está chegando por uma cirurgia num determinado dia, ele chega ali na recepção de internação, muito provavelmente, mas como que foi feito esse processo antes? Como foi feito o agendamento? Como esse cirurgião foi contactado? Quais as questões relacionadas a esse agendamento? Então, quando a gente fala de ponta a ponta, a gente não olha só aquele momento que está acontecendo ali dentro do hospital. A gente amplia, né, o leque buscando mesmo o início desse processo. Muito bem. Esse fundamento ele tem aí o tema de informações organizacionais, depois ele tem o tema orientação por processos especificamente e produtos. Quando a gente fala de informações organizacionais, o que a gente vai buscar? Uma organização coleta as informações relevantes sobre os diversos processos, tanto principais de apoio, como ela faz a coleta das informações, né? Como ela garante a integridade, a segurança e a atualização dos sistemas que utilizam ou que gerenciam essas informações. Como ela assegura que os principais processos sejam abrangidos nessa questão de sistemas de informação. Como ela promove a integração entre os diversos sistemas. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje. Muitas vezes a organização trabalha com 3, 4, 5 sistemas. Como eles se integram, né? A organização assegura a adequação desses sistemas conforme o crescimento do hospital vai sendo transformado, né? Institui requisitos de segurança e de privacidade do paciente para os diversos sistemas de informação. As pessoas têm seu login, sua senha, a segurança da informação que ganhou tanta importância agora com legislações específicas, ela é garantida. Como a organização planeja, modifica, por meio de projetos formais, novos processos principais de apoio, né? Então, aqui, um início aqui de gestão de projetos na organização. Ela mapeia os seus processos principais de apoio, como a gente viu lá no fundamento de liderança transformadora, aqui no fundamento de orientação para o processo, lá a gente pensou em mapeamento de riscos, aqui a gente pensa em mapeamento de processos, né? Como é integrado e padronizado o processo, quais são os seus controles, né? Sempre lembrando que a gente, em cada prática, em cada processo que a gente está trabalhando, a gente tem o ciclo do PDCL nas suas 4 fases e cada fase, eventualmente, no seu nível de maturidade. A questão 11 fala em gerenciamento de processos principais de apoio por meio de indicadores de desempenho.
A organização deve possuir uma metodologia de avaliação e de melhoria dos seus processos principais e de apoio. Essa avaliação, né, de melhoria deve utilizar benchmarkings, reuniões científicas, correlação de indicadores, ferramentas de qualidade, auditorias internas, autoavaliação, né? E aí a gente, então, cai num momento em que a gente detalha todos esses processos dentro da instituição. Olha só, quantos macroprocessos que o nosso roteiro, né, o nosso instrumento de primeiros passos, ele faz referência. Então, do lado esquerdo, a gente vai ver aqui processos que têm relação direta com a assistência ao paciente, então, internação, emergência, centro cirúrgico, área materno-infantil, cuidados intensivos, hemoterapia, terapia renal e substitutiva, nutrição e dietética, análises clínicas, diagnóstico por imagem. E do lado direito, processos de apoio, né? Então, a questão do processo de infraestrutura hospitalar, processo de controle administrativo, macroprocesso de controle de infecção relacionada à assistência à saúde, processo material esterilizado, processo de segurança do paciente, processo de materiais e medicamentos, né? Estoque, suprimentos, processo de resíduos sólidos, processo de higienização e macroprocesso de rouparia. O que a gente vai ver lá, então, no instrumento? Para cada macroprocesso desse, a gente tem uma relação de itens, né? Seguindo o mesmo padrão. Alguns itens são obrigatórios para uma primeira visita, outros são obrigatórios para uma segunda visita, e outros são itens a serem observados e a serem cumpridos, né, de acordo com a maturidade da organização, né? O roteiro é bem detalhado quando ele fala sobre cada um desses macroprocessos. E, com isso, a gente finaliza com um tema específico, que é um tema macro, eu diria, em relação a produto, né? Como que a organização identifica oportunidades de desenvolvimento de novos produtos e serviços? Como a nossa instituição hospitalar é uma instituição de prestação de serviço, é bem mais fácil a gente ver processos ligados a serviços. Mas nós também temos produtos. Nós oferecemos produtos aos nossos clientes. Nós identificamos quais são esses produtos, quais são as oportunidades de desenvolvimento desses produtos, criação de novos produtos, né? Então, sempre lembrando que temos no nosso métier aí, da nossa atividade, serviços, mas temos produtos também que oferecemos aos clientes. E, finalmente, utilizando, então, os preceitos que nós comentamos a respeito da liderança transformadora e depois da orientação por processos, a gente chega na geração de valor, né? Ou seja, cada um dos fundamentos, os 7 fundamentos que compõem a dimensão de processos, eles são acompanhados através de resultados. Resultados estratégicos, ou mesmo táticos, ou mesmo operacionais, né? E esses indicadores, eles são trazidos aqui para esse fundamento 8, né? Através também de alguns temas, né, específicos, e que a gente, então, traduz como esses resultados demonstram que estamos em relação à melhoria desses processos, como esses resultados traduzem o grau de competitividade desses processos, frente, então, àqueles referenciais comparativos que a gente escolheu lá na fase de planejamento, e aí a gente compara a nossa performance com esse referencial comparativo, trazendo, então, uma ideia de nível atual do nosso desempenho em relação à questão de competitividade. E também, a gente também estimula que as organizações, mesmo que estejam aí na fase inicial de primeiros passos para a excelência, que elas comecem a se preocupar a traduzir necessidades e expectativas de partes interessadas em requisitos a cumprir. Só que nessa fase a gente fica muito aqui, vamos chamar assim, estimulando as organizações a identificarem essas necessidades e expectativas para que depois elas sejam atendidas numa fase um pouco mais madura de gestão. Então, o que a gente pede aqui? Relação de indicadores relacionados a resultados financeiros. Séries históricas desses indicadores econômico-financeiros, ou seja,
a gente sempre comenta, né, que, no mínimo, sejam apresentados 3 ciclos, né, de planejamento e avaliação da organização. Geralmente, os ciclos são anuais, mas nada impede, se o processo for novo, que ele tenha ciclos menores, ele pode ter ciclos mensais, e a gente pede, então, que apresente pelo menos 3 ciclos mensais. Ah, não, mas esse processo é novo, é muito novo, ele não tem nem 1 mês ainda. Poxa, então dá para apresentar 3 semanas desses resultados? É possível medir? Lógico, isso não é uma prescrição, mas a gente sempre defende a ideia de que a organização, na sua fase de controle, ela tenha uma noção de como esse indicador está se comportando na linha do tempo. Mas quem define a linha do tempo? É a própria organização. É o grau de maturidade dela em relação ao processo, né? Quando o processo é mais antigo, ele pode oferecer aí uma linha de tendência de 3 ciclos anuais, por exemplo, e aí a gente vai avaliar como ele se comportou, né? Aqui a gente traz alguns exemplos, né, de indicadores, não há necessidade de que seja restrito a eles, por exemplo, índice de glosas pelos convênios ao mês, por exemplo, né, no caso de hospitais públicos, considerar as glosas das AIHs, né? Como que é a tendência, né, desses resultados? A gente pede pelo menos para um resultado econômico-financeiro que tenha tendência favorável, a gente recomenda que isso aconteça, né? E como que está a competitividade? Então, quando a gente fala aqui em melhoria, nós estamos até aperfeiçoando um pouco esse roteiro, porque quando a gente fala em melhoria, a gente está falando em evolução desses indicadores através dos ciclos, né? Quando a gente fala em competitividade, a gente fala em comparação, com referenciais comparativos, né? Então, a gente pede aqui, existe algum resultado que é melhor do que o meu referencial comparativo que eu utilizo, né? Então, essas são informações que a gente vai avaliar frente ao quadro de indicadores que o hospital vai apresentar, né? O seu modelo de gestão, ele deve ter esse quadro de gestão à vista, né? Esse quadro de indicadores, sejam estratégicos, táticos ou operacionais. E aí a gente ainda continua na sequência dos questionamentos, né? Trazendo mais alguns exemplos de indicadores com relação à questão de ambiente, né? Então, índice de resultados, índice de resíduos, né, recicláveis por paciente, índice de resíduos infectantes por paciente. São exemplos, tá, pessoal? Índice de consumo de energia, índice de consumo de água por paciente também. Veja, a gente está já aprimorando bem a questão dos indicadores, isso já foi até objeto de um treinamento que a gente fez com muitos dos hospitais participantes do nosso programa, já tentando estabelecer indicadores, né, que gerem resultados e que permitam caracterizar o esforço da instituição, né, para chegar a um determinado nível. Então, a gente falou já em indicadores de resultado, indicadores de esforço, né, e aqui a gente tem exemplos deles. Outros resultados ambientais, além dos mencionados acima, e também a questão da tendência, né, para algum resultado, tendência favorável para algum desses resultados, né? Aqui a gente avalia também a questão da competitividade, então, tentando identificar qual é o referencial comparativo que ele está utilizando para se comparar. Ok, eu tô diminuindo o meu consumo de água, mas eu estou me comparando com alguma instituição, né, que é meu referencial. Importante que esse referencial seja pertinente, né? Não necessariamente precisaria ser um hospital do mesmo segmento, mas deveria ser, né, uma instituição que tem processos similares para que esse referencial seja pertinente. Depois a gente vai para resultados na questão dos requisitos sociais, né? São fundamentos que a gente não trabalhou hoje aqui, né, com vocês, mas a gente está trazendo de uma forma global o fundamento de geração de valor. Então, ele pressupõe a apresentação de resultados sociais, né? Então, a organização, ela deve se preocupar com essa parte interessada, que é a sociedade. Mas como que é a sociedade? Ela deve identificar essa parte interessada, ela deve mapear essa parte interessada, os aspectos peculiares,
né? E aqui a gente pede, então, que ela traga resultados relacionados a essa parte mapeada, né? E outros também, resultados, além, eventualmente, dos que a gente já mencionou aqui, e também, como a gente pede sempre uma tendência favorável para algum desses resultados, ou para mais de um, se for o caso, e a questão, de novo, da competitividade. Então, a gente sempre vai estar trabalhando a questão melhoria, competitividade e começando a estimular que a organização se preocupe com a parte interessada, atendendo os seus requisitos. Como a gente aqui teve um exemplo prático na montagem dessa apresentação e dessa discussão de hoje. Depois, resultados relativos a clientes, né? Da mesma forma, a gente solicita séries históricas, né, de indicadores relacionados ao cliente, né? Diversos tipos podem existir: atendimento em recepção, atendimento em enfermaria, atendimento médico, atendimento de enfermagem, no caso, né, que eu comentei, alimentação, limpeza e assim por diante. Séries históricas desses indicadores, né? Também séries históricas relativas ao mercado no qual a instituição está inserida, né? Então, a gente pensa também na questão de segmentação de mercado. É importante que a gente tenha o costume de trabalhar isso quando a gente pensa na questão de clientes. Nós não detalhamos os aspectos de clientes aqui hoje, que estariam no fundamento de compromisso com as partes interessadas. Numa outra oportunidade, a gente pode até detalhar um pouco aqui, mas o que a gente espera ver, né, em resultados são essas séries históricas e também como a organização trabalha a questão de insatisfação, né? A gente está muito acostumado a medir satisfação, mas é importante que a gente também identifique a insatisfação dos nossos clientes. Outros resultados, e de novo a questão da tendência, da melhoria, da competitividade e da consideração, eventualmente, de um requisito a ser atendido da nossa parte interessada. Por fim, não, ainda temos mais dois aqui: força de trabalho, né? Relacionados a compromissos, né, com as partes interessadas, força de trabalho. Então, séries históricas relacionadas a indicadores relacionados a pessoas, taxa de absenteísmo, taxa de rotatividade, taxa de desligamento, índice de pessoal por leito, né? Séries históricas, então, que desses indicadores relacionados à capacitação, desenvolvimento, índice de hora treinamento por empregado, índice de investimento em treinamento, índice de avaliação de eficácia de treinamento. A gente trouxe alguns indicadores que a gente acha relevantes e que os hospitais deveriam pensar. É um mínimo aqui, tá, pessoal? Nada impede que haja outros e que a organização também apresente esses outros indicadores. Taxa de médicos com título especialista, por exemplo, na questão do corpo clínico. Séries históricas relacionadas à questão da qualidade, do bem-estar das pessoas, da saúde do trabalhador, da promoção da qualidade de vida. Por exemplo, taxa de realização dos exames periódicos, taxa de exames periódicos atualizados, acidente de trabalho, afastamento por CID, número de dias de afastamento por grupo de CID, enfim, aí a gente vai até detalhando um pouco mais. Número de programas de qualidade de vida implantados, índice de empregados participantes desses programas. Então, a gente pensa aqui em estimular, né, os hospitais a criarem os seus indicadores. A gente dá aqui uma relação mínima inicial, mas nada impede que os hospitais tenham criatividade e tenham outros indicadores a apresentar. A questão relacionada à equipe de enfermagem, então, índice de treinamento de profissionais de enfermagem, absenteísmo de profissional de enfermagem, rotatividade, turnover, então, desses profissionais, acidentes de trabalho relacionados a esses profissionais, e outros resultados também relacionados à gestão de pessoas, além desses que a gente mencionou. A gente também solicita que seja observada a questão da tendência, então, análise de, no mínimo, 3 ciclos, né? Lembrando que não necessariamente esses ciclos precisam ser anuais. É importante que eles estejam em coerência com o planejamento da organização. Então, se for uma prática inicial, ela pode ter ciclos menores, como eu comentei aí, né? Mensais ou semanais, nada impede que isso aconteça, tá? E a questão da competitividade. Deve haver sempre o referencial comparativo, né? Com quem que eu me comparo, né? É muito importante que a gente tenha essa questão, então,
na fase de planejamento estratégico, a gente identifique esses referenciais comparativos, né? Além de identificar as partes interessadas, identificar também os referenciais comparativos pertinentes para que a gente possa apresentar o nível de competitividade com eles. E também, da mesma forma que a gente falou nos outros quesitos de resultados, a questão de começar a pensar, atender requisitos de partes interessadas, né? Enfim, não é uma exigência que se tenha isso nesse nível inicial, mas a gente já começa a estimular que isso possa acontecer depois nas outras fases. Depois, resultados relativos a fornecedores, ainda no fundamento de partes interessadas, né? E seguindo o mesmo critério aqui, mesmo esquema, a conformidades com serviços, principalmente aí levando em consideração os serviços de terceiros também, né? Como é a questão da qualificação, do desenvolvimento desses fornecedores, né? A questão de custos, né, desses fornecedores, como é acompanhado, fornecedores também outros, né, além desses que a gente mencionou acima, e, de novo, a observação de como esses resultados são acompanhados em relação à tendência, né, e a questão da competitividade também, e iniciando aqui a identificação de requisitos a cumprir desses fornecedores. Aí a gente passa, finalmente, aí para o último tema, né, do fundamento de geração de valor, que é resultados relacionados aos processos. Então, todos aqueles processos macroprocessos que a gente identificou ali atrás, no fundamento de orientação para o processo, a gente vai enxergar esses resultados aqui, né? Lógico que depende muito do perfil da organização, então a gente já fala aqui na questão de perfil nosológico, um item obrigatório aqui para a segunda visita, né? Séries históricas em relação a esse perfil, sendo consideradas, sendo séries históricas em relação a indicadores de segurança do paciente, em relação a controle de infecção, relacionado à assistência à saúde, né? São também indicadores que a gente espera encontrar. Basicamente, então, pessoal, a gente fez aqui um resumo, né? E procurou fazer uma relação, né, entre esses 3 fundamentos. A gente partiu ali da liderança transformadora, passamos por orientação por processos e chegamos aqui em resultados, né, geração de valor. Atendendo, então, a uma pesquisa que a gente fez com os hospitais, né, vários hospitais aí participando dessa pesquisa e sugerindo esses temas. Mencionamos um pouco a questão de indicadores aqui, mas não detalhamos muito indicadores, pois já tivemos outras oportunidades de estar conversando sobre indicadores. Possivelmente, em novos encontros, a gente pode também detalhar essa questão de indicadores com mais tempo, né? Eu procurei fazer aqui uma apresentação em torno de 1 hora, para a gente agora gastar os próximos 30, 40 minutos numa discussão. É muito importante que vocês participem ativamente dessa discussão. Aqui só tem nossos contatos, né?